A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. Neste sábado vamos falar um pouco sobre a nossa casa mental, sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas sintonias. O que é que nós andamos a pensar? O que é que nós estamos a atrair, de certa forma, para nós? Vigiai e orai, era o grande conselho de Jesus. É creditado ao italiano Guilherme Marconi o uso das ondas eletromagnéticas para transmitir informações a longas distâncias. No final do século XIX, Marconi inicia as suas experiências que darão origem ao telégrafo e posteriormente ao rádio. Graças a isso, as distâncias passam a ser menores e a comunicação se intensifica. Marconi partiu de um princípio da física, segundo o qual, ao se emitir ondas com determinada frequência, essas se propagam no espaço, podendo ser captadas por outro aparelho sintonizado na mesma frequência. Hoje, essas experiências de Marconi pertencem à história e os seus equipamentos são peças de museu frente a toda a tecnologia desenvolvida desde então. Porém, ainda podemos tecer valiosas reflexões a respeito desses seus estudos e descobertas. A nossa mente atua sempre como uma grande usina geradora de ondas com frequências peculiares. A natureza do nosso pensar e sentir gera a qualidade da emissão daquilo que emitimos e exteriorizamos em formas de pensamento. Como as ondas de rádio invisíveis e imperceptíveis para nós, assim são os nossos pensamentos. Não percebemos de imediato e nem visualizamos o que emitimos, mas nosso pensar está sempre a gerar o ambiente, a psicosfera, em torno de nós mesmos. Assim é que pessoas otimistas vivem numa frequência, numa ambiência mais saudável do que as pessoas pessimistas. Alguém sempre amoroso, carinhoso, compreensivo, terá em torno de si as qualidades relativas à natureza desses sentimentos. Por sua vez, quem seja amargo, intolerante, impaciente, gerará para a sua própria vivência um ambiente mais difícil, mais atormentado. Assim, cuidar dos pensamentos é tarefa de urgente necessidade, mas muitas vezes relegada, quando não esquecida ou desconhecida. Somos o resultado do que pensamos, sentimos e agimos de forma direta ou indireta. Portanto, caros amigos, será sempre mais proveitoso buscarmos a reflexão otimista ao pensamento pessimista, a análise compreensiva ao julgamento crítico, o bem pensar ao julgamento severo. Não é a pessoa se alienar do mundo ou vê-lo de maneira ingênua ou parcial. É a opção por viver no mundo, enfrentando os seus desafios e lutas com ferramentas diferentes que serão mais valiosas e eficazes, proporcionando-nos de mais saúde e bem-estar. Dessa forma, caros amigos e ouvintes, vigiar o nosso pensar no dia-a-dia será sempre a ação benéfica para nós mesmos. Ao tomarmos a opção pela vigilância da nossa casa mental, proporcionamos-nos a oportunidade de abandonar o medo, a insegurança, as angústias e abraçarmos o bem, o bom e a confiança em Deus. Atentemos para a recomendação de Jesus de orarmos e vigiarmos, entendendo que o amigo divino convida-nos a vigiarmos o nosso pensar e a utilizarmos a oração como ferramenta de apoio e reestruturação mental. O pensamento é a força vital gravitando no universo, fonte poderosa que pode verter luz pacificadora ou transformar-se em cachoeira destruidora. E agora, em relação à psicosfera e o nosso meio ambiente espiritual.
Cada um, caros amigos, cada um dá diferentes interpretações para situações semelhantes. O que para um é bonito, para outro poderá ser feio. Aquilo que para o primeiro é um pequeno problema, para o segundo é uma dificuldade intransponível. O que é supérfluo para alguns, para outros é fundamental. Os pequenos e constantes julgamentos que fazemos no dia-a-dia dos factos, situações, objetos, pessoas e sentimentos resultam das vivências desta ou de outras vidas, as quais a nossa mente reconhece positiva ou negativamente e cria um cenário individual, que é a interpretação da realidade psíquica. Cada um sonha o mundo de acordo com as suas experiências psíquicas e é essa visão dos acontecimentos que direciona o nosso comportamento, o nosso modo de agir. Como cada indivíduo cria o seu próprio mundo particular, estamos mergulhados num mundo psíquico de proporções gigantescas, interagindo, induzindo, influenciando-nos mutuamente. E é preciso ter muita atenção em relação a este aspecto. Joana de Ângeles diz que o teu pensamento é fonte de vida que não podemos descurar. Já por outro lado, o espírito de nome Hamed afirma que vivemos onde o pensamento nos coloca e que através do pensamento criamos formas mentais que não são passivas e agem intensamente em torno do seu Criador. É formada então uma atmosfera fluídica, que chamamos a psicosfera, que é o nosso meio ambiente espiritual, de acordo com a faixa vibratória relativa. Pensamentos e sentimentos, caros amigos, pensamentos e sentimentos negativos, viciados de ódio ou vingança, produzem uma pesada atmosfera ao redor da fonte geradora, tornando o indivíduo amargo, negativo, que, como uma antena captadora, atrairá para si o intercâmbio na dimensão material e espiritual, na mesma faixa vibratória. Quando o indivíduo é mais moralizado ou se esforça para ser e procura manter bons pensamentos, boas ações, torna-se portador de uma certa iluminação, tornando mais fácil o auxílio e o contato com a espiritualidade superior. Mantendo uma vibração, uma sintonia elevada, transforma-se em pessoa mais equilibrada, em harmonia e com uma visão mais otimista da vida. Na moderna física quântica, o comportamento aparentemente estável da matéria foi substituído por ondas e, digamos, pacotes de energia. Na intimidade do mundo das moléculas e átomos, antigamente considerado o menor estágio da matéria, foram encontrados campos de energia. O que restou desse mundo físico de aparência estável é uma espuma quântica, aqui entre aspas, claro, onde matéria e energia se interrelacionam. Caros amigos, o pensamento, como fonte de energia, interage tanto no estado psíquico como na matéria, podendo ser transformado tanto em fonte geradora de saúde e paz, como em distúrbios psicológicos e doenças físicas. Pode-se dar o caso das obsessões, dos transtornos mentais, das doenças psicossomáticas, dos tumores, das úlceras, etc. A ciência comprova a cada dia mais intensamente a força do nosso pensamento. Agora, podemos perguntar o seguinte: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Foi o codificador da doutrina espírita que colocou aos benfeitores espirituais esta questão. E os benfeitores responderam o seguinte: pode, visto que tais espíritos só se apegam
aos que pelos seus desejos os chamam ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Em seguida, noutra questão do Livro dos Espíritos, onde são colocadas estas indagações, na questão número 469, indaga o seguinte: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? E ele recebe a seguinte resposta: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Observa-se, com base neste diálogo de Allan Kardec com os espíritos superiores, que a causa dos problemas decorrentes da influência dos espíritos nas nossas vidas está em nós mesmos. Aqui um convite à responsabilidade individual. E a solução desses problemas também depende apenas do pensamento correto e da atitude adequada que nos cabe adotar. Quando soubermos, caros amigos, de direcionar o nosso pensamento sempre no sentido da prática do bem, cultivando permanentemente a fraternidade, o amor ao próximo, o respeito ao nosso semelhante e o propósito sincero de nos aprimorarmos cada vez mais, de forma intelectual e de forma moral, estaremos pela lei de afinidade que rege o relacionamento entre espíritos no corpo físico e aqueles que já partiram para o plano espiritual, estaremos atraindo a presença dos espíritos superiores e bons e afastando a influência dos espíritos inferiores e que se comprazem ainda no mal. Compreendendo que a energia do pensamento é fundamental para a nossa saúde, paz e felicidade, é importante que, e aqui ficam alguns conselhos para todos nós, alguns conselhos para quem quiser pôr em prática. Não descuidemos do que pensamos, falamos ou da forma como agimos. Um outro conselho: utilizemos mais o recurso da oração bem sentida, aquela oração que vem do coração. É uma conversa pessoal, íntima, com o nosso anjo da guarda, com Jesus, com Deus. Façamos mais recurso à oração bem sentida para sintonizar com a espiritualidade superior. Façamos uma limpeza à nossa psicosfera, substituindo atitudes negativas por positivas. Este conselho acho que está ao alcance de todos nós. Selecionemos programas de televisão, leituras, músicas com mensagens positivas e alegres. Acho que todos nós percebemos esta. Selecionar programas de televisão. Há muito lixo que nos entra pela televisão para dentro da nossa casa e somos nós que escolhemos. Retiremos velhas mensagens que são limitadoras, esforçando-nos por melhorar através do autodescobrimento, do autoconhecimento. Outro conselho, caros amigos: trabalhemos na causa do bem, não dando assim espaço e tempo para queixas e para julgarmos os outros. Apliquemos uma nova conduta individual inspirada em Jesus, que está tão esquecido. Não esqueçamos, caros amigos ouvintes, não esqueçamos o seguinte, que somos nós que elegemos a região psíquica que queremos viver e na qual nos conduziremos na busca da realização interior. A responsabilidade, repito, a responsabilidade é individual e intransferível para a construção do nosso próprio mundo mental. Abrindo as comportas da mente para ideias renovadoras, estaremos a
nos harmonizar e a aproximar-nos dos sentimentos superiores. E tal como comecei, vou terminar dizendo o que Jesus disse. Orai. Para quê? Para estarmos mais em contatos mais próximos com o Pai, com o Criador, e vigiai. Vigiai o quê? Os nossos pensamentos e atitudes, para que eles não entrem em contradição com a oração. Caros amigos e ouvintes da rubrica A Vida Continua, na Associação Cultural Espírita de Xerense, que se situa aqui na nossa linda cidade de Angra do Heroísmo, mais concretamente em Santa Luzia, na Canada da Luciana, número 8A, todas as terças-feiras estamos de portas abertas, com palestras públicas, com temas diferentes todas as semanas. As nossas portas estão sempre abertas. A entrada é livre e gratuita, aliás, como todas as atividades de um centro espírita idóneo, pois o espiritismo, ou a doutrina espírita, baseia-se na máxima: dai de graça o que de graça recebestes. E também para os mais céticos, num axioma que as ciências se munem, que é: todo o efeito possui uma causa. Todo o efeito possui uma causa. Querendo dizer que nada foi criado ao acaso. Nada, porque o acaso nem o nada existem. O acaso não é inteligente. Nós somos os seres inteligentes da criação. E estamos a evoluir cada vez mais, de forma gradativa. E cabe a cada um de vós a responsabilidade de gerar pensamentos cada vez mais construtivos, mais criativos, mais otimistas, mais positivos, porque será de responsabilidade individual e intransferível a construção de um mundo melhor para cada um de nós. E sabemos que quando melhoramos, o que está à nossa volta também melhora. Ou pelo menos passamos a ver o mundo de forma diferente. E se todos fizermos um pouco isto, passamos a olhar para o mundo de uma forma mais colorida e não tão cinzenta e negra e fria, gelada. A vida é a maior bênção de todas. A vida imortal. Somos todos imortais. Por isso que a vida continua. Deste e do outro lado do túmulo. E para quem não acredita que a vida continue, deem a vós mesmos o benefício da dúvida, porque um dia, quando passarmos pelo fenómeno natural que é a morte, vamos nos encontrar noutro ambiente, noutra realidade. E quando assim for, que tenhamos esta consciência de fazermos uma oração, de pedirmos ajuda a Jesus, a Deus, ao anjo da guarda, pois se assim o fizermos, a ajuda virá. Aliás, somos sempre ajudados. São muitas vezes as nossas dessintonias com a espiritualidade superior que nos cegam, que nos tornam cegos para os apelos que estão constantemente à nossa volta, para nós acordarmos, despertarmos para a vida maior. A ajuda não falta para ninguém. Somos nós que andamos um bocado distraídos. Caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, vamos terminar com uma pequena mensagem do livro Vida Feliz, ditado por Joana de Ângeles, que diz o seguinte: podes fazer mais em favor da humanidade se te dispuseres a isto. Distende a mão a alguém caído. Diz uma palavra cortês a outrem. Sorri para uma pessoa solitária, acenando-lhe fraternidade. Presenteia um amigo com uma flor. Faz sorrir um triste. Enlaça em ternura um desafortunado. Há moedas de amor que valem mais do que os tesouros bancários, quando endereçadas no momento próprio e com bondade.
Ninguém dispensa um amigo, nem desdenha um gesto socorrista. Disputa a honra de ser construtor do mundo melhor e de uma sociedade mais ditosa. Agora sim, caros amigos e ouvintes, ficamos por aqui. Foi um prazer estar na vossa companhia. Deixo-vos aqui com um grande abraço do Pedro Silva e o conselho de costume é para que deem um primeiro passo em direção à vossa própria felicidade, que se irá, de certeza, refletir naqueles que nos rodeiam. Bem-ajam a todos e até ao próximo sábado. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.